Elas estão de volta e é sempre uma delícia recebê-las. Thaísa, Tudo bom, seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Obrigada. E a Adriana Sampaio, tudo bom, Adri? Bem. Obrigada mais uma vez pela gentileza da participação. Eu que agradeço, obrigada. Gente, imperdível hoje. Como resistir brigadeirão? Se o brigadeiro já é bom, brigadeirão então, né, tá? Maior ainda e muito mais gostoso, né? Oba! E eu tava aqui impressionada porque a relação de ingredientes é tudo, muito pouquinho, tudo o pessoal já tem em casa. É bem fácil. Leite condensado, ovos, leite e o cacau. Cacau em pó. Muito simples essa receita. Adorei. E é bom que essa receita ela tem uma base muito boa. Então a gente pode tirar dessa receita não só o brigadeirão, mas de repente um pudim de leite, um pudim de castanha do Pará, um pudim de pistache. Enfim, como eu sempre digo, a gente tendo base, a gente pode variar no que quiser, né? Então nós isso é vamos muito- aprender a base e depois você já dá essas Exatamente. dicas para quem quiser variar. Com certeza. Pode ser? Claro. Começando a preparação do prato. Tá. Vamos repassar os ingredientes? Por favor, Tá. a quantidade Perfeito. e quais são? 5 ovos inteiros, tá? Aqui tem 333 ml de leite, 433 de leite condensado, é uma latinha um pouquinho mais, e 70 gramas de cacau em pó. Bem simples. Perfeito. Aí a gente coloca tudo no liquidificador, tá? Ele é bem rapidinho e bem fácil. Uma dica aí também, né, pro final de semana, criançada, dia das crianças. O povo gosta, né? Facinho de fazer e dá pra também agradar um pouco as crianças. Simples. Simples e fácil. Thaísa. Uma coisa bem interessante de ressaltar, Tati, é que essa receita ela é muito fácil, muito prática e ela tem uma variação muito boa. A gente hoje vai estar fazendo ela tradicional, com formatinho de pudim mesmo, mas a gente pode variar isso em várias questões, em vários quesitos. A gente pode montar, de repente, num copinho, num pratinho, num vasilhame diferente, com furinho e tal, a gente consegue variar bastante. É o que eu digo sempre. Quando a gente fala de criança, a gente tem que ter uma criatividade muito boa. E esse é um dos cuidados que a gente tem tanto no restaurante quanto em casa, com família e tudo mais. Para despertar o interesse. Exatamente. E criança é muito exigente, viu? Ela é mais que todos nós. Eu coloquei os ovos, o leite todinho, o leite condensado. 5 ovos, 333 ml de leite e 433 gramas do leite condensado. Isso. E do cacau, 70 gramas. O cacau, é bom usar os 50% porque ele não fica tão doce, tá? Tá. Embora a criança goste de coisa muito doce, a gente variando ele um pouco, ele fica mais agradável. Porque daí você consegue colocar uma calda, consegue colocar um granulado para decorar. Se a gente coloca já o cacau 32%, ele já fica meio enjoativo se a gente colocar mais coisa para agregar, tá? Aí eu vou colocar todo o cacau. Lembrando que o leite condensado é uma lata mais um pouquinho, Mais um pouquinho. de uma segunda. Mais um quarto de outra lata já é o Já é suficiente. suficiente. Isso. Aí eu vou fechar e vou bater. Vamos misturar. Enquanto nós misturávamos aqui os ingredientes, eu coloquei ali um pouquinho de água para esquentar, para depois desenformar, porque a gente já tem uma sobremesa pronta. Olha, a massa já tá pronta. Super difícil, né? Gente, adorei. Super difícil. E o brigadeirão agrada não só as crianças, como os adultos também, né, Dri? Agrada. Nossa, quem não gosta de chocolate, né, Tati? A gente bom. faz algumas variações nas sobremesas e a gente coloca normalmente uma com fruta, uma com chocolate. A de chocolate é que sai, assim, disparada a primeira. No ranking tá sempre em primeiro, não Sempre, adianta, né? sempre. Bom, a gente deixa ali a massa descansando um pouquinho, enquanto isso a gente vem pra untar as forminhas. A forminha que a gente vai usar, essa tradicionalzinha de pudim, ela não tem o furinho, mas tem umas já hoje que tem, são bem pequenininhas, bem bonitinhas, que tem furinho também. A forma é indiferente. Então a gente passa a manteiga, pode caprichar na manteiga, tá? Colocar bastante manteiga aqui. O papelzinho é bom porque ajuda, tá? Pra não sujar tanto a mão, fazer aquela Facilita, lambança. né? E ele espalha melhorzinho, ele fica mais... Com esse tamanho de forminha, em média, rende quantos De 7 a brigadeirões? 8. E se eu for fazer naquela forma tradicional de pudim, dá uma setinha, Tá. tá?
Tati, uma coisa bem bacana para ressaltar é que hoje a gente veio fazer questão, né, de dar essa dica pro Dia das Crianças, mas a gente deixa o convite também pro pessoal passar lá no Prime, que a gente tá com uma programação bem bacana pro Dia das Crianças. A gente tá tendo todo o cuidado para pensar nas sobremesas, nos sorteios que a gente vai ter brindes, viu? Que delícia! Tem presente para a criançada. A gente tá pensando em tudo. Então fica o convite pro pessoal ir lá degustar não só essa sobremesa que eu faço nas Verrines também, que a gente já trouxe aqui para divulgar. E fez um sucesso, Fez os sucesso. Verrines. Como também para degustar as nossas sobremesas, as Maxis, né? Sobremesas. O Prime Gâteau, que tá bombando aí de aprovação. Nem Então, me fale. Gente, que delícia. Finalmente, o né, Prime Gâteau, Tati? sensacional. que bom que você gostou. Volte mais. Espetáculo. Volte mais. Bom, E é legal, às vezes, também a gente se permitir, né, Adriana? A gente merece, de repente, participar de um almoço bacana, sair daquela nossa rotina, sair um pouquinho do fogão, né? Com certeza. Se permitir, de repente, degustar uma comidinha gostosa, caseira, feita por outras pessoas, né? Porque quando a gente faz com amor, a gente faz pra família. Mas é interessante, de repente, você que tá me acompanhando, você que é da região, reúne a família, reúne os amigos, vai conhecer um lugar bacana, fica a sugestão do Prime Italian, porque você vai desfrutar de bons momentos. E o sabor... Verdade. É gostoso porque, assim, eu acho que muita coisa a gente faz em casa, mas tem muitas coisas também que a gente encontra no restaurante que a gente não tem o hábito de fazer. Então, fica a dica para aqueles que gostam das comidas mais tradicionais, de uma massa, com bom molho ao sugo, de uma salada mais tradicional, tem. Quem gosta de um ingrediente mais diferente, alguma coisa para mudar um pouco de ares, mudar um pouco o paladar, Também tem também. E aí, para as crianças, a gente vai fazer... Todas as crianças que forem na casa... No sábado, Dia das Crianças, elas vão ganhar uma sobremesa de chocolate, claro, né? E a gente vai ter sorteio de um game para as crianças, um game bem legal. Então as crianças vão gostar. Tem um espaço infantil, eles vão se divertir com as monitoras, tem brincadeiras, vão fazer desenho, pintura. Então fica a dica para os pais que quiserem levar as crianças, sobrinhos, netos. Um vai lá pro passeio restaurante. gastronômico. Total. Daqui a pouco a gente vai divulgar todos os contatos, o endereço, você é da região, já providencia o papel e a caneta para anotar, vale a pena, viu, gente? Thaísa, e aí como adiantando vamos? a nossa tarefa aqui, olha, untei as forminhas com a manteiga e depois eu passei o açúcar. É bom sempre tirar o excesso, tá? Do açúcar, bate ela assim. Aqui eu untei com açúcar, Tati. Mas eu poderia ter untado, de repente, com o cacau, tá? O cacau em pó. Porque daí o que acontece? Ele fica mais moreninho por fora, entendeu? Não que o açúcar vai interferir na aparência ou qualquer coisa, não. Mas o cacau, ele dá ele dá uma diferença. Ele acrescenta, assim, um valor visual muito bom. Nesse quesito. Fica uma dica para quem tá em Isso. casa. Aqui, ó, eu bati todos os ingredientes ali no liquidificador e o ideal é deixar essa massa descansar um pouco, tá? Porque a gente percebe que ela forma uma espuma, né? Então isso aqui é porque a massa ficou aerada, então ela tem bastante ar dentro. Então pro nosso brigadeirão não ficar que nem aquele pudim todo furadinho, a gente deixa ela descansar, tá? Mas aqui E aí, agora eu vou... uns 15, 20 minutinhos? Uns 15, 20 minutinhos, suficiente? ela vai baixar, já é suficiente. Aí daqui, ela já vem para as nossas forminhas. Uma dica e uma recomendação muito boa, tanto pudim quanto brigadeirão, qualquer coisa assim que a gente vá assar o forno, que ele tem base de leite, é bom a gente sempre assar em banho-maria. Porque melhora não só a qualidade, quanto a textura da nossa produção, tá? Então, banho-maria eu coloco numa GN ou num refratário que eu tiver em casa. Até a metade, assim, mais ou menos, tá? É só pra forminha ela ficar, assim, não submersa, tá? Mas pra ela ter um contato com a água, pra ela não... Como que eu posso explicar? Pra ela não ferver, pra ele não coagular o leite. Eu quero que ele asse por igual. Porque se eu colocar ele direto na forma, o calor dessa assadeira vai passar direto pro meu refratário aqui e ele vai como se estivesse fritando, sabe? Porque ele vai estar numa temperatura muito alta, então ele vai agir de forma diferente. Eu colocando água, ele aquece a água e depois ele vai assar o meu pudim. Então ele tem uma reação totalmente diferente. E essa é uma dica bacana para todas as receitas com leite. Sim, é muito bom ter esse cuidado, tá? Aí eu coloquei aqui, mas eu vou voltar. Outra dica muito boa é cobrir com papel alumínio, tá? Porque se a gente deixa ele direto no forno, nem todo mundo tem um forno combinado em casa, que é esses que a gente usa em cozinhas, assim, de restaurante. Ou até tem gente que tem em casa, que gosta mais de estar sempre fazendo um almoço, um jantar pro pessoal. O forno caseiro, ele só tem a opção de calor seco.
Então isso também interfere na nossa superfície, tá? A gente cobre ele com papel alumínio para... Vou usar um termo que eu acho que fica mais claro, para o calor não agredir o meu pudim, tá? Então eu vou abafar ele. Então eu tampo... Essas dicas são ótimas, né? Eu A gente tampo consegue ele. adaptar e aproveitar em outras receitas. Exatamente. Aqui sobrar um pouquinho, vou deixar aqui. Uma coisa que é legal também, Tati, eu acho que essa ideia da sobremesa individual é uma tendência, né? E até pra gente fazer em casa, muda um pouco o formato da apresentação. Né? Exatamente. Cada convidado com a sua sobremesa, uma coisa individualizada, você consegue decorar o prato. Então, isso é uma coisa que a Thaísa valoriza muito lá no Prime, com as verrines. Então, a gente consegue brincar com cada sobremesa e cada um tem o seu agrado, a sua boa surpresa a hora que escolhe a sobremesa. É uma ideia bacana fazer Vale a forminhas pena, né? individuais. E a gente percebe, de fato, essa tendência, né? Já há algum tempinho, ao invés de fazer aquele refratário grande, toda a sobremesa, fazer essas porções individuais. E o convidado, ele com certeza sente, né? Ele percebe que teve um carinho especial na preparação. Olha, gente, esse é só meu. Fez com todo carinho. Exato. Para eu desfrutar desse sabor, dessa sobremesa. E como eu sempre digo, né? A apresentação é tudo. E a questão de empratado, tanto para salgado, não falando só de doce, ele dá justamente essa questão. Você consegue transmitir para o prato todo o carinho que você tem pela pessoa e todo o cuidado que você teve de pensar em decoração, em montagem, ou do próprio prato mesmo. Então, a pessoa... Uma demonstração de carinho Exatamente. mesmo, né? A pessoa sente todo o cuidado que você teve ao estar preparando aquilo para ela. E esse é um cuidado, eu falo muito pra Adri isso. Eu me realizo muito. Eu falo mais da parte de doce porque é a área que eu me identifico mais e que eu gosto mais. Mas eu gosto muito de desenvolver isso. Lá no Prime, o primeiro contato que a gente teve quando a gente estava pensando em verrine, em sobremesa, eu falei, nossa, Adri, esse copinho, ele desafia. Porque você olha o copinho e você fala, meu, o que eu vou fazer, né? O que tanto eu vou colocar aí dentro? Porque não é só questão de sabor, porque no sabor é muito fácil você agradar, mas e o visual? Porque o copinho não aceita qualquer coisa. Que é a primeira coisa que chama atenção, exatamente. né? Então você fica, meu, eu tenho que trabalhar com cor, com textura, com montagem, com tudo. E a cada dia, a cada receita nova que você cria, você fala, meu, quando eu acho que eu já fiz de tudo nesse copinho, eu acho mais coisa pra fazer. Sempre é possível, exatamente. né, fazer mais. E um feedback muito gostoso que a gente tem é das crianças, porque como eu falei, elas são muito mais exigentes. Então, às vezes eu tô fazendo as visitas, assim, nas mesas e tal, eles falam, tia, por que você não faz uma receita de, sei lá, um pudim, uma coisa com morango, uma coisa com abacaxi, de acerola, não sei o quê? Então, isso tudo é muito importante, porque às vezes a gente fica limitado, não limitado, mas a gente foca tanto em algumas coisas que são mais aceitáveis que a gente acaba perdendo esse lado simples, entendeu? Então, as crianças dão um feedback e umas dicas muito importantes. Isso a gente releva muito quando a gente monta tanto o cardápio do buffet quanto o cardápio de sobremesa. Né? São muito especiais. Exigentes e muito inteligentes, sempre nos Elas surpreendendo. são. Vejo pela sobrinha lá de casa, sempre nos surpreendendo, né, Adri? Bom, aqui já tá prontinho, tá? Daqui ele vai pro forno, 160 graus, 30 minutinhos, tá? Banho-maria, 160 graus no forno, graus, meia horinha. meia horinha. Legal. Depois de assado, ele fica... Um toque de mágica Um na toque de TV. mágica, um pozinho de plim-plim-plim. Ele fica assim, tá? Aqui ele tá geladinho. É bom a gente dar esse choque térmico, tá? Tirou do forno, coloca na geladeira. E pra desenformar, uma dica. Vamos deixar a faca de lado, né? Não vamos estragar o pudim nem o brigadeirão, por favor? Água quente, tá? Eu coloco o potinho aqui, ó, submerso. É importante que fique a lateral toda, tá? Submersa nessa água bem quente mesmo, pra ele soltar mais rápido. Tá. A faca, ela agride muito, ela danifica a lateral, acaba tirando a graça do pudim. Então, vamos tentar manter, e aí ele né? solta, né? Exatamente, a aparência dele. Aí, a gente coloca na água e aí a gente aperta aqui, ó, a lateral, pra ele soltando, tá? A gente vai apertando aqui a lateral e a gente sente que ele tá ficando solto. Ainda não é suficiente, tá? Mais um pouquinho de tempo aqui. Legal, porque assim o nosso vai ficar bonito igualzinho do restaurante. Exatamente. Dri, vamos reforçar todos os contatos para aquelas pessoas que querem aproveitar agora o Dia das Crianças, um almoço, um jantar em família. Então, endereço, Rua Coronel Quirino, número 999. Desculpa, telefone 3326-5934. O site primeitalian.com.br. Fica no bairro do Cambuí, Coronel Quirino 999. Muito fácil. Fácil de chegar. Muito o pessoal fácil. de Campinas região, muita gente já conhece o bairro. E fica a sugestão, viu? Mais uma dica do mulher.com. Olha, está aqui na aguinha, a gente vai soltando. A lateral eu posso estar virando e apertando, E é legal que tá? você vai pressionando, É, ó, né? ele já vai... tá soltando, ó. Tá vendo? Ele já tá mexendo.
Aí vamos ver se ele soltou. A gente tira ele aqui. Legal, né? Enxugar. As técnicas de... Vamos ver se ele já soltou. Soltou, ó. Ele sai inteirinho, tá? E aí a gente não usou faca, não danificou nem nada. A gente mantém a qualidade. Mas eu tirei ele daqui antes de eu fazer o meu prato, poxa vida. Antes de eu decorar Porque o tem a prato. decoração. Poxa vida. Bom, E ele a, já e a tá Thaís já tava soltinho. comentando mesmo no bastidor, né? Que é toda perfeccionista, Ela ela tem que é. arrumar o prato. Ela E a gente adora porque aproveita as dicas, depois repete em casa. Aqui, Impressiona todo mundo. eu separei só um ganache, né, que a gente fala, que é o chocolate meio amargo derretido com uma proporçãozinha de creme de leite, tá? Isso aqui é muito bom pra fazer decorações rápidas, assim, e fáceis. Sabe aquele traço de todo restaurante chique que você fala, meu, como Que é que põe ele faz aquele isso? vizinho. Exatamente. Vou ensinar. Muito fácil, tá? A gente pega a colher, coloca aqui na extremidade do prato, limpa e só faz assim. Simples Olha que assim. decoração bonita. E aí, isso também já dá uma diferença, né? Coloca Aí, um pouquinho e coloca um estica. pouquinho e puxa. Esse movimento, ele tem que ser de uma vez, tá? Porque se a gente parar, ele não fica tão certinho. Legal. E aí a gente pode estar colocando no meio, a gente pode colocar aqui no canto. De repente, se a gente tiver alguma castanha, a gente pode colocar nesse risquinho que fica aqui. Enfim, aqui dá pra variar e muito a apresentação. Eu vou colocar ele aqui no cantinho, tá? Só pra dar uma valorizadinha. Adorei. Gente, que E delícia. tá pronto o nosso brigadeirão, né? Gente, dá até... Não dá aquele aperto no coração de estragar? Thaís, a decoração ficou sensacional, mas eu vou E é bem experimentar. simples, né? Bem Vou simples. precisar estragar a decoração, tá? Gente, e a maciez? Dispensa qualquer comentário. Thaís, Adri, voltem sempre. Turminha. Prazer. Fui.